Boa noite a todos. Em nome da presidente da casa, Regilane Cajazeiras, e todos os trabalhadores desta casa, damos boas-vindas a todos vocês, muitas caras novas aqui no Instituto de Cultura Espírita, e isso é uma alegria muito grande para todos nós. Recebendo aqui Dona Maíse Braga, Wesley Caldeira, participando desse prenúncio de um grande evento que acontecerá amanhã na Escola de Saúde Pública, um evento capitaneado pelo CEMEVIC, Centro de Memória Espírita Viana de Carvalho. Então, a gente só tem a agradecer. Estão pedindo para aumentar um pouquinho mais o som, não é isso? Melhorou agora? Melhorou? Hein? Tá ótimo? Tá ruim? Tá distorcido? É a minha voz? É a voz. Foi um bicho que me pegou semana passada chamado influenza. Vocês conhecem? Me visitou, mas foi embora, graças a Deus. Deixou só o estrago, mas foi uma boa visita. A gente vai pedir aqui para a Margarida fazer a prece inicial, mas antes lembrar a vocês que os livros do Wesley Caldeira, tá? Esse aqui, Deus antes e depois de Jesus, e esse aqui, da manjedoura a Emaús, estão ali à venda na nossa biblioteca, e ele está aqui e pode autografar o livro para você. E este aqui, da Maíse Braga e da Mariana Braga, uma conversa entre mãe e filha sobre se relacionar, cuidar e reconstruir aquele tempo entre nós. Tá? Também está aqui, você pode adquirir e ela também autografa para você. Então, para a gente não dar mais espaço para ouvir essas duas pessoas importantíssimas dentro do nosso movimento espírita, vou pedir aqui a Margarida para fazer a prece inicial em nome de todos nós. Boa noite a todos, né? Com muita alegria que nos encontramos, né? Recebendo Maíse Braga, Wesley, e vamos aproveitar a harmonia do próprio ambiente para juntos dirigirmos os nossos pensamentos, elevarmos a Jesus a nossa rogativa, como sempre, solicitando o amparo de que tanto necessitamos, aproveitando também para agradecer tudo que temos recebido. Jesus amigo, ampara-nos, ajuda-nos, Senhor, para que possamos aproveitar a oportunidade desta reencarnação. Te pedimos também, Senhor, que durante a noite de hoje, nas palestras que aqui serão proferidas, que possamos auferir cada vez mais conhecimento, mas, acima de tudo, Senhor, que ele não se acumule, que ele se multiplique e que possamos vivenciar todos estes ensinamentos. E assim, te pedimos permissão para dar por iniciada a atividade de hoje. Sê conosco, agora e sempre. Que assim seja. Então, como está na programação, a gente passa a palavra para o Wesley, que está responsável pelo primeiro tema da noite. Boa noite. Senhoras, senhores, amigos do Espiritismo, amigas do Espiritismo, é
É uma grande honra desfrutar desta oportunidade, regressando à Fortaleza e abraçar nossos confrades, nossas confreiras tão queridas desse estado tão apaixonante. Agradeço pelo acolhimento dado a mim, à minha esposa e ao nosso filho, porque cada vez que eu volto à Fortaleza, eu venho trazendo mais alguém. A esposa esteve de outras vezes e hoje o nosso filho, de 22 anos, está aqui conosco. O ICE nos sugeriu o tema As Ideias Espíritas e o Crescimento Moral. Há um texto do passado, e ele vai ao século IV, para início do século V da era cristã, que tem um título muito oportuno para aquele tempo, da vida feliz. O seu autor, Santo Agostinho, o chamado mestre de Hipona. Santo Agostinho, que mais tarde estará entre aqueles que assinarão textos muito importantes da codificação espírita, desde o Livro dos Espíritos. Entre as abordagens que o mestre de Hipona apresenta em Da Vida Feliz, encontramos uma metáfora. Temos chamado essa metáfora de a metáfora dos navegantes. Ela apresenta a situação da criatura humana quando desperta no planeta a partir daqueles anos moços que nós chamamos de adolescência. Vejamos a descrição de Santo Agostinho. Fomos lançados neste mundo. Acordamos desmemoriados no convés de um navio. Algumas vezes nós acordamos nesse convés sob uma tempestade. Outras vezes num quadro de calmaria. Desmemoriados, nós nos levantamos e começamos a percorrer o convés. Não sabemos de onde viemos. Ninguém sabe para onde iremos. E assim começa a nossa vida lúcida neste mundo. Se nós despovoamos a nossa alma dos conteúdos que a educação vai nos oferecendo, essa imagem é muito pertinente. Grande parte da massa humana atravessa os seus dias terrenos sob essa impressão. Nós sentimos que nós não somos daqui. Nós temos na alma uma recordação fugidia de um outro lar. Mas desconhecemos as origens e igualmente ignoramos para onde vamos. A tarefa humana, diz Santo Agostinho, é muito grave. Ele precisa entender o que faz aqui. Ele precisa compreender esse desconforto. E ele precisa navegar. Porque viver é buscar caminhos. A vida é uma solicitação para nós, demandando de nós caminhos. Então, Santo Agostinho começa a delinear o perfil de 3 navegantes terrenos.
de 3 modelos humanos que nós encontramos a miúde. O primeiro perfil de navegante é o do navegante que permanece no convés desse navio e assume a vida finita sobre esse convés. Inicia a sua relação com a vida através daquilo que acontece sobre esse convés. Essa alma, como todas, acordou desse transe desmemoriada e preferiu não investir em navegar, mas em deixar-se navegar. E esse padrão de pessoa que se acomoda nos planos da finitude, dos limites da compreensão natural, e que não se indaga nem busca nada que transcenda aquilo que está sobre o convés, inclusive ressente quando trata das coisas infinitas. Sofre em pensamento e em emoção quando precisa avaliar a hipótese do infinito. A hipótese do infinito às vezes é angustiante. Imaginemos o que é o mundo enquanto a ideia de uma criação divina. O mundo representa o todo que emanou do nada. A criação representa um processo extraído do nada. Vale, inclusive, minhas amigas e meus amigos, essa observação para aqueles tempos em que a nossa alma se sentir diminuída pela extensão do infinito, pelas questões do infinito, e às vezes a nossa fé bruxulear como uma vela tangida pelo vento. Quando a nossa fé sentir esse acuamento, perguntemos assim: por que é que existe algo ao invés do nada? Por que é que existe algo ao invés do nada? A única resposta a essa postulação é Deus. Nada explica a existência do todo emanando do nada, a não ser por aquelas palavras inesquecíveis do primeiro versículo bíblico, em o Gênesis. E Deus disse: faça-se a luz. O outro perfil de navegante, descreve Santo Agostinho, é aquele que empreende, que decide navegar ao invés de ser navegado, mas é aquele navegante que parte em busca de uma resposta sem conhecimento e sem metodologia. O primeiro se ajusta e acomoda ao convés no conforto da concha. O outro envereda, busca, mas não se provê. Então ele parte em direção aos mares da vida e não traz conhecimentos e nem um método para chegar a algum lugar. O terceiro personagem é o navegante que vai estudar o convés, que buscará pistas sobre o convés, que tentará entender sobre aquilo que encontra no convés, de onde nós viemos e para onde deveremos rumar. Qualquer dos 3 navegantes corre o perigo de sucumbir.
na viagem em direção ao amanhã. Qualquer dos três navegantes pode não chegar. E Santo Agostinho apresenta, então, no livro Beata Vita, quais são os perigos que normalmente afetam os três navegantes. Ele chama o primeiro perigo de neblina da ignorância. É uma falta de lucidez à mente, é uma falta de lucidez aos sentimentos, é uma incompreensão que se estabelece e nós temos dificuldades de avançar diante dessas perquirições fundamentais. Nessa neblina, a nossa viagem pode equivocar quanto ao rumo, pode desviar-se quanto ao rumo e pode se perder em busca do rumo e na tardança não chegar. O segundo perigo que Santo Agostinho observa comumente entre nós e a descoberta do que somos nós e do porquê existimos e de como alcançar a vida feliz, ele revela na representação das ondas do mar e como elas alteram a nossa capacidade de compreender os sinais dos astros que parecem estar lá para nos guiar. Na dança da nossa embarcação, procurando mirar nos astros um roteiro, um itinerário, esse movimento das ondas do mundo, suas lutas, suas dificuldades, suas carências, suas abundâncias, nós não compreendemos bem por onde seguir. Nós temos dificuldades de estabelecer um roteiro, de nos dirigir em busca de um objetivo. E esse navegante, em função do balanço das imensas ondas, também pode atrapalhar-se e não dar conta de encontrar o porto da plenitude que almeja, o campo das respostas que vão saciar a sua angústia de viver, a sua falta de sentido. Às vezes, no seu texto, Santo Agostinho menciona que essas ondas representam o conhecimento incompleto, as religiões incompletas, as filosofias incompletas que estão no mundo. E o texto de Santo Agostinho ressente a falta de uma revelação que oferecesse ao homem no mundo a compreensão dessa plenitude, dessa completude, e que nos oferecesse caminhos para alcançar essa realização. O terceiro perigo são as seduções. As seduções que fazem o navegante interromper a sua jornada. Quem navega pode encontrar. Quem encontra pode conquistar. As seduções da jornada nos afastam da busca e, portanto, dificultam a nossa descoberta e podem inviabilizar a nossa conquista. Existiu entre nós, os espíritas brasileiros, um personagem dos idos do século XX, Alberto Couto, que escrevendo enquanto espírito, pela psicografia, e o seu depoimento está no livro Ceareiros de Volta, ele analisou, junto com outros confrades desencarnados, quais seriam as 3 seduções que mais têm impedido a jornada de marinheiros espíritas promissores,
ele destaca que esses 3 fantasmas formam uma trilogia sinistra e que estão na condição das seduções que naqueles tempos do século XX interferiam na marcha ou na navegação de promissores companheiros, de promissoras companheiras do movimento espírita. O primeiro fantasma da mente, segundo Alberto Couto, após a pesquisa dos militantes espíritas desencarnados, o abuso da autoridade. O segundo fantasma, o envelhecimento do sexo. O terceiro fantasma, a busca do dinheiro por paixão. Esse texto aparentemente seria uma recordação daquilo que todos nós já intuímos. Não fosse algumas sutilezas com que o Couto introduz na análise dos 3 fantasmas. Porque eles são capazes da metamorfose. Eles são capazes de mudar de aparência, de vestirem uma fantasia. E entre os espíritas promissores que viveram quedas em função dessas seduções no processo do navegar, Albano Couto lembra que o problema da autoridade para o espírita não é propriamente a ânsia do mando, mas que no espírita essa fraqueza se revela na ânsia de ocupar posições. E das posições, a autoridade que se quer ter. Quanto ao sexo, Albano Couto menciona que no meio espírita, a fantasia ou a metamorfose camaleônica com que ele se apresenta é a necessidade emocional, prendendo criaturas, na linguagem do bom espírito, às teias das aventuras emocionais, às solidões, impulsionando buscas que disfarçam o núcleo fundamental que move a navegação da criatura, em busca da satisfação emocional, mas, na verdade, uma satisfação que disfarça ainda os anseios de ordem material, que são núcleo na personalidade do indivíduo. A paixão pelo dinheiro, entre os espíritas, vive a metamorfose da ânsia de competência profissional. O nosso modo de entender a vida nos avisa que é muito finita a proposta de viver para ganhar. Então nós metamorfoseamos essa tendência que já esteve conosco em outras existências, agora no anseio de conquistar competência profissional. Porque através dessa competência profissional que nos acende, nós também encontramos a contrapartida das melhores remunerações. Então vejamos, Santo Agostinho falou de 3 navegantes e nos falou de 3 perigos. E o último perigo nos remete, na lição de Albano Couto, a 3 metamorfoses no caminho das buscas que vem também assediando o navegante espírita, o tarefeiro espírita. E salienta, e vale a pena repetir, esses fantasmas, essa trilogia sinistra,
vem assombrando os mais promissores colegas de tarefa espírita. O espiritismo tem simpatizantes. O espiritismo tem, inclusive, adeptos. Mas o que o espiritismo precisa é de discípulos. O simpatizante tem reverência e respeito pela mensagem. O adepto frequenta. Mas vamos lembrar uma fala de Anália Franco, uma grande tarefeira espírita. Espiritismo é um convite ao estudo. Mas espiritismo é, sobretudo, um convite à utilidade. Então ela conversa conosco num texto e diz assim: companheiro que não serve é meio companheiro. Todo namoro é uma simpatia. Todo namoro bom avança para um compromisso. E todo compromisso pede, com o tempo, que transformemos isso em algo útil, refazente, transformador. É a condição do tarefeiro, da tarefeira. Espírita, nesse trânsito, tem o direito de viver essas mudanças no seu tempo e nas suas condições. Mas, segundo Anália Franco, colega que não coopera é meio colega. As religiões, as filosofias, as ciências, tudo representa um investimento do mundo espiritual superior para que os navegantes aprendam a conhecer o convés do navio. Lembremos o terceiro navegante pensado por Santo Agostinho. Aquele que, analisando as pistas que se apresentam sobre o convés, começa a compreender a sua origem, começa a perceber a sua destinação, começa a entender o programa da vida, a olhar os astros e as constelações e encontrar nesses marcos luminosos postes de luz que margeiam caminhos. Mas, como o próprio Santo Agostinho, no seu tempo, reconheceu, as doutrinas, as religiões, as filosofias e as ciências se mostram ainda profundamente incompletas, para nos dizer exatamente o que estamos fazendo sobre esse convés. Por que acordamos nele e o que a vida espera de nós. Espíritas, portanto, nós sabemos que o mundo espiritual traz ao planeta sucessivas revelações. A nossa, numa ordem universal, é a terceira grande revelação ao ser humano. E essa nova revelação, como toda revelação, tem o papel de nos trazer chaves. Chaves que ajudam a entender aquilo que está na cena do mundo. Aquilo que está na cena do nosso mundo íntimo. Muitos viajantes experientes estiveram no planeta. Um deles, há 25 séculos, falou que o navegante tem que ter muita coragem para empreender 2 viagens. Ele viveu em Atenas. Nós o louvamos como o pai da filosofia. Estamos falando de Sócrates. E Sócrates, em outras palavras, disse: terás que empreender 2 viagens pela vida. Uma para dentro e outra para fora de ti. E terás que ter muita coragem para defrontar o que descobrirás sobre ti e sobre o outro. O Espiritismo aparece ao mundo e nos oferta 3 chaves de interpretação essenciais que estão
em algumas religiões, mas não em todas. E podemos sintetizá-las assim: Deus é a chave de compreensão do universo. A alma é a chave de compreensão do homem. E a reencarnação é a chave de compreensão do destino. Deus, o incausado, o infinito. Para o Espiritismo, Deus sem nós não quer. E nós sem Deus não podemos. E o que o Espiritismo quer dizer com isso? Que, diferentemente das propostas salvacionistas, em que Deus elege os que serão e os que não serão abrangidos pelo seu reino de luz e glória eterna. A vida é um processo evolutivo. E um processo evolutivo demanda desenvolver na criatura o gosto pelo esforço. Nas religiões salvíficas, é o pai que escolhe o filho. No pensamento espírita, esse amor é recíproco. Deus sem nós não quer. Ele não deseja violar o nosso livre-arbítrio. Ele nos espera, como o pai do filho pródigo espera, o regresso do filho em suas experiências. E nós, sem Deus, não podemos. A primeira chave, portanto, nos coloca no mundo, diante de um Pai Criador, à frente da criação e ao lado de outros irmãos na criação. E o enredo desse processo é amar a criação e os irmãos na criação para aprendermos a amar esse Pai Celestial. Mas a busca dessa conquista é à luz de muitos berços, atravessando muitos túmulos. A reencarnação é uma lei que exige que se desenvolva em nós o gosto pelo esforço para que o processo evolutivo possa acontecer. E claro que vale a reflexão. Nossa, conosco mesmo, se nós temos já em desenvolvimento, ou se ainda não temos em desenvolvimento esse gosto pelo esforço. Como que ele se notabiliza? Algo deve ser feito. Imaginemos. Como é que nós reagimos? Quem será que irá fazê-lo? Ou pensamos assim, algo deve ser feito, por que não eu? Disse Jesus que a seara é grande, poucos são os ceareiros, há muito o que fazer. Nós percebemos isso nas lutas humanas, das lutas sociais às domésticas, as nossas dores e anseios emocionais. Quanto há por fazer? Por que não eu? Essa é a atitude reencarnacionista. Ou como diriam os franceses, esse é le goût de l'effort, o gosto pelo esforço. Mas essas três chaves nos anunciam outras. Por exemplo, tratamos agora da questão da evolução, da reencarnação, mas também da pluralidade dos mundos habitáveis. O grande cosmo é um jardim, como escreveu Galileu nas páginas de A Gênese, e os sóis são flores do divino, espargindo uma essência renovadora pelo infinito.
Na questão 780 de O Livro dos Espíritos, o codificador perguntou: o progresso moral sempre acompanha o progresso intelectual? Responderam os espíritos: é uma consequência dele. O progresso moral é uma consequência do progresso intelectual. Os espíritos fazem uma ressalva. Mas nem sempre o progresso moral segue imediatamente o progresso intelectual. Anteriormente, na questão 365, Allan Kardec se deparou com um fenômeno que parecia colocar limites à ideia de que o progresso intelectual produz o progresso moral. Ele questionou: mas no mundo há tantos homens inteligentes que não são igualmente moralizados. O que significa isso? Responderam os espíritos: o progresso da alma é uma ascensão quase insensível, não perceptível. E essa ascensão não se dá uniformemente em todos os sentidos. E conforme os interesses de cada coração, em muitas experiências no mundo, a nossa navegação procura portos diferentes. Ciência, arte. Vieira de Carvalho, filho desse estado, o grande tribuno de Icó, enquanto estava encarnado, ele escreveu um texto em que ele comenta nessas palavras: há uma força mais bela que a ciência. Há uma força mais comunicativa que a arte. E há uma força tão criativa quanto a própria criatividade do infinito. É a bondade. A ciência entusiasma, a arte emociona, mas só a bondade traz o segredo de gerar heroísmos. O progresso intelectual está na ciência. O progresso intelectual está na arte. Mas o progresso moral vem na nossa capacidade de sermos bons. E entre esses progressos, o mais difícil é a bondade. Por isso que se separa nas nossas almas, como se fosse num fosso, a nossa capacidade intelectual e a nossa capacidade de servir desinteressadamente, de amar. Conta Humberto de Campos, num texto de 1940 e alguma coisa, livro que chamou-se Contos e Apólogos, uma historieta muito curiosa. A cena se passa no além-túmulo. Amigos espirituais conversam sobre as lutas humanas. Um mentor de origem hinduísta apresenta esse apólogo. Como é um apólogo, os seres não racionais participam. E diz o apólogo de Humberto de Campos que o anjo da libertação veio ao nosso planeta e apareceu nas margens de um mar
e se identificou com a bela árvore na linha costeira, e ali se abrigou para apresentar às criaturas a sua mensagem. Não havia outras senão 4 criaturas: um passarinho, um melro, um abutre, uma tartaruga e uma borboleta. Sem outro grupo de corações para que falar, o anjo do infinito começou a ensinar. E apresentou às 4 criaturas os planos superiores da vida. E disse, então, à figura do melro, que se ele se aventurasse nesse esforço de conhecer essa ciência do infinito, com o tempo e o trabalho, ele iria se transformar, qual se fosse um forte pombo, capaz de singrar imensas alturas. O abutre tornaria-se uma criatura poderosa, apta a plainar por céus de extrema beleza. A tartaruga conquistaria o direito ao voo e nas suas planuras desfrutaria das belezas de mundos que nós não podemos imaginar. E por fim, a borboleta se tornaria um ser luminescente. Quando o mentor das alturas apresenta a esses seres a sua proposta, adianta-se diante dos outros o melro e comenta assim: celeste enviado, tocaste-me, mas eu tenho um ninho, e o meu ninho tem filhotinhos. Escusa-me, preciso ir ao encontro deles. E partiu. O abutre tinha ares de uma criatura muito pensante e disse ao mentor que veio de outros espaços que realmente algo naquela mensagem visitava o seu coração de forma convidativa. Mas ele tinha outros interesses imediatos e, sem mais explicações, alçou o voo em busca de uma carniça que se encontrava não muito distante. A tartaruga louvou aquele ensinamento e disse o quanto esperava por esse poder alar-se, avançar para o alto, para além daquela carapaça que a aprisionava. Mas ela colocara ovos na praia e se escusava, e deu-se licença e foi para junto dos seus ovos. A borboleta era um tanto afoita, foi para junto do emissário, agradeceu a revelação e disse que morava num bosque muito florido e que as suas irmãs não entenderiam a sua ausência. E partiu. O anjo do infinito, compreendendo os limites que estava ali, colocar fronteiras na tarefa, compreendeu e partiu para algo mais próximo. A borboleta mal se distanciara e apareceu um caçador, munido com a devida rede, e pôs-se ao encalço dela. Ela lutou, procurou abrigo, buscou recantos. O caçador era industrioso, não se cansou e inventivo, encontrava formas de cercá-la. Ela lembrou a praia, navios abandonados e pôs-se a buscar esconderijo nesses lugares, mas em vão. Então, ela lembrou-se do anjo que veio do infinito e foi em busca dele, que lhe deu proteção, que lhe deu guarida, que lhe deu segurança. O mentor, então, que contava esse apólogo formoso, comentou com os demais espíritos presentes: é assim, a criatura humana,
normalmente sem a contribuição do sofrimento, lembra a borboleta de asas cativantes, mas de interesses poucos relevantes. É quando enfrentamos os riscos e os perigos, é quando somos levados ao enfrentamento de batalhas que antes desconhecíamos, que surge um despertamento, que as criaturas se renovam, pois no caminho da vida, quando nós passamos pelas leis da vida, normalmente o sofrimento é o grande despertador daquelas potências adormecidas que estão em nós, aguardando o bem do trabalho e o farol do idealismo para que possamos ascender. Quando estamos tratando da nossa condição humana, o Espiritismo, então, nos dá roteiros, mas é o amadurecimento interior que nos faz dar significado ou não às descobertas que a doutrina nos apresenta. Estamos cercados de inumeráveis e grandiosos mensageiros há quase 170 anos, mas nem todos nos permitimos abraçar o convite para a ascensão e romper com os nossos atavismos. Por isso, o Espiritismo tem avançado muito fora de nós e tem avançado menos dentro de nós. Quando o Espiritismo estiver mais dentro de nós, nós pensaremos e viveremos ao impulso de outra compreensão da vida. E poderemos pensar assim nos nossos refolhos, tanto nas horas felizes quanto difíceis. Deus é meu Pai. A natureza é minha mãe. A imortalidade é minha vida. O progresso é minha busca. O amor é a minha lei. O próximo é o meu companheiro. A alegria é a minha divisa, mas o trabalho é a minha ordem. O compromisso do espírita consigo é a tarefa mais importante que traz a alma à terra. Vamos atravessando a vida, os anos vão se tombando, o nosso tempo de regresso vai se aproximando e nós experimentamos, às vezes, ainda a motivação do melro, a família, a motivação do abutre, o obter, o ter, a motivação da tartaruga ou a motivação da borboleta. O que é fundamental nesses tempos é transformar esse celeiro incomensurável de riquezas em novas propostas, novas atitudes, novos endereços para a nossa alma. Muito feliz pela oportunidade de lhes falar nessa noite. Encerramos aqui com muita gratidão a todos. Que Jesus nos abençoe. Agora sim. Bom, agora com vocês, Dona Maíse, o poder do perdão.
da renúncia e do desapego. Vocês já aplaudem a velhinha antes. Amigos, sou Maíse e agradeço desde já estar aqui em Fortaleza. Nunca tinha vindo ao Ceará, primeira vez, e me avisaram, olha lá, faz um calor. Eu digo, gente, eu sou carioca do Meia. Como dizia Paulo Gustavo, quem é do Meia não bobeia. Estou achando quase frio. Falei para o rapaz do hotel, se eu precisar de um cobertor, tem? Tem, sim, senhora, é só pedir. Estou quase pedindo. Da semana passada, no Rio Grande do Norte, em Natal, saindo do hotel, 2 degraus molhados de chuva. Eu já explico logo, porque as pessoas devem pensar, essa mulher tem alguma história com alguém e apanha. Não é o caso. O meu braço abriu, porque eu caí assim, aí a pele muito fina pelo diabetes. Então, ela abriu, mas está fechando. Meus amigos, eu achei tão bacana, porque me deram um tema, perdão, renúncia e 3 coisas que eu não faço. Eu falei, gente, eu cheguei numa idade, depois de trabalhar no espiritismo desde os 15 anos, que agora é recado para mim, não é mais recado para o público. Jesus na cruz disse categórico, Pai, perdoai-os, porque não sabem o que fazem. E, em geral, quando nós erramos, não estamos mesmo sabendo o que fazemos. Não estamos respeitando o outro, nem nós mesmos. E como acreditamos que não existe uma só vida, às vezes a nossa consciência não nos perdoa e voltamos em outra existência e encontramos a pessoa. Uma amiga apaixonada pelo marido, separou-se depois de 16 anos de casamento e 4 filhos. E ela entrou em profunda depressão, porque ela era muito apaixonada por ele. E ela me ligava a qualquer hora do dia ou da noite para dizer, Maíse, o meu desespero é que eu sei que eu vou casar com ele de novo. Porque, como não deu certo, com certeza, apaixonada que eu ainda sou por ele, eu vou reencontrá-lo numa outra vida. E ela ficava desesperada com isso. Espírita, mas desesperada. Um dia, um amigo espiritual me disse, diga a ela que ela não precisará voltar para casar-se novamente com ele. Quem sabe ele não venha como filho dela. Ela nunca mais teve uma depressão. Ela me ligava satisfeita e dizia, Maíse, eu estou aqui imaginando as chineladas que eu vou dar nele. Foi simplesmente um foco diferenciado. E quando nós não perdoamos, infelizmente, nos ligamos à pessoa. Vira um cadáver que nós colocamos embaixo do braço e saímos carregando. Pedro, após negar Jesus 3 vezes, foi assistir aquele momento ultris em que Barrabás e Jesus são apresentados à multidão. Um morreria, o outro seria liberto. Mas Pedro havia negado Jesus 3 vezes. E, morto de remorso, se misturou aos empregados de Pôncio Pilatos. Sentou-se ao lado deles, junto com eles, para não ser reconhecido pelo próprio Cristo. Pilatos estava tão impressionado com Jesus e sabendo que ele era inocente, que apresentando Jesus à multidão disse,
apontando para o Cristo. Eis o homem. Ele não sabia como qualificar Jesus. E, claro, a minha diferença com Jesus é a seguinte: quando me deitassem para pregar na cruz, eu, no instante, levantava e dizia: acabou a farra, acabou a confusão, eu sou o governador da terra, ninguém vai me crucificar. Mas Jesus aceita tranquilamente. Ele tinha sido torturado barbaramente, Emmanuel contava através de Chico, porque era uma tradição dos soldados romanos torturar aqueles que seriam colocados em julgamento. E Jesus foi barbaramente torturado na véspera da sua crucificação. Entretanto, sai da terra com perdão absoluto. E Emmanuel contou a Chico que, na hora da cruz, Maria, louca de dor, procurava na multidão aqueles que tinham sido curados por seu filho. Não havia ninguém que erguesse a voz para dizer: esse homem me curou, esse homem me ajudou. E, no entanto, estavam todos ali, misturados na multidão, mas sem coragem de se colocar. Até hoje, nós espíritas, e penso que também pessoas de outras religiões, não temos coragem de nos colocar muitas vezes, de dar a nossa opinião sincera, de colocarmos-nos como voluntários na casa espírita, não com o nome apenas, mas com aquele dia, aquela hora em que nós sabemos que podemos nos comprometer. Na Segunda Grande Guerra, um grande general, Paulus, inclusive muito admirado por Adolf Hitler, precisava render-se. Ele tinha 19.000 soldados, sabia que a guerra estava acabada, mas ele aguardou, porque soube que uma tropa brasileira estava chegando na cidade onde ele estava. E quando os brasileiros chegaram, ele se entregou. Ele e 19.000 soldados. Depois perguntaram a ele. Ele podia ter se entregado aos russos, ele podia ter se entregado aos americanos. Por que ele havia se entregado aos brasileiros? E ele contou mais tarde, porque já haviam me dito que os soldados brasileiros perdoavam, não se vingavam dos alemães. E eu tinha 19.000 soldados alemães sob a minha responsabilidade. Se caíssemos na mão de soldados de outros países, seríamos torturados com certeza e até mortos, porque o ódio contra os alemães era muito grande. Então, esperei um comandante brasileiro chegar com sua tropa à cidade onde nós estávamos todos escondidos para, enfim, apresentar a minha rendição. Eisenhower era um general americano. E quando ele chegou num campo de concentração e viu o que os alemães haviam feito, ele obrigou todos os alemães que moravam na cidade vizinha, mais próxima, a fazer uma fila e a olhar as pilhas de cadáveres que estavam ali naquele campo. E as mulheres choravam, as crianças choravam ao ver aquelas cenas terríveis. Eisenhower não se abalava. Ele tinha certeza que era impossível que aquelas pessoas não soubessem que ao lado delas, naquele campo de extermínio, milhares de pessoas estavam morrendo. Mais tarde, ele foi eleito presidente dos Estados Unidos por essa coragem que teve de fazer toda a cidade em fila olhar para dentro do campo e perceber o que a omissão e o silêncio deles havia ajudado a acontecer. Há coisas que nós não perdoamos, não nessa vida,
porque nos magoaram de uma forma profunda. E renunciar é muito difícil, porque às vezes nós não queremos renunciar. É complicado quando alguém por quem você se apaixona diz para você: eu não quero estar com você, eu não quero fazer parte da sua vida. E se amamos a pessoa, naturalmente aquilo nos magoa profundamente. Mas não tem jeito. A vida se coloca, e muitas vezes, em vidas anteriores, nos encontramos com essa pessoa, tivemos dificuldades com ela, e no mundo espiritual pedimos para ter essa pessoa tão longe e, ao mesmo tempo, tão perto. Isto é resgate. E nós nos esquecemos de que estamos aqui num simples estágio que pode durar 100 anos, mas passará. Este corpo que nos abriga, às vezes com tantas limitações e dificuldades, um dia ficará cremado, enterrado, esquecido. E nós vamos seguir em frente, mas com a bagagem do que estamos fazendo hoje em nossas vidas. Quando Paulo vai a Damasco, sua tarefa como doutor da lei e perseguidor dos cristãos era prender um idoso chamado Ananias. Mas no meio do caminho, Jesus lhe aparece. Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele cai no chão em joelhos, abismado com a visão de Jesus. E Jesus então lhe fala que estava ali para chamá-lo a uma tarefa maior, a uma mudança maior. E se há uma coisa que nós às vezes não queremos, é mudar. Mesmo vivendo mal, mesmo na conveniência, mesmo naquilo que nós sabemos que não vai dar certo, uma certa hora, nós preferimos ficar no nosso cantinho. Mas um dia a vida nos incentiva e quase nos obriga a seguir em frente. E Paulo entra, ele ainda era Saulo, doutor da lei, em Damasco. O cavalo havia fugido. Ele estava cego depois de ver Jesus. Ele entra não como o tribuno vitorioso, mas como um cego que colocava as mãos nas paredes para conseguir encontrar algum caminho. Ele se hospeda em hospedaria humilde e 3 dias depois recebe a visita de um homem que lhe disse: Jesus me mandou para curá-lo, para reconstruir a sua visão. Era Ananias, o idoso que ele tinha ido prender. E a sua vida inteira se transforma para sempre. Ele passou por grandes dificuldades, porque os discípulos não acreditavam na sua conversão. Achavam que ele estava se misturando aos cristãos para levá-los à morte. E Paulo precisou de tempo para provar-lhes que Jesus havia realmente aparecido e transformado a sua existência. Quem dera que quando tivemos a noção do Cristo, nós tivéssemos nos transformado. 13 anos depois da morte de Jesus, Maria morreu. E vocês sabem, Humberto de Campos contou que ela foi buscar Judas no mundo espiritual de sofrimento para propor a ele começar de novo. Ela era mãe de Jesus. O sofrimento de ver o filho crucificado tinha sido imenso, mas, perdoando, ela vai atrás de Judas nas sombras para que ele pudesse recomeçar. É importante demais pensar nisso, porque geralmente nós não admitimos para o outro que nos magoa um recomeço. Para o outro que não quer estar conosco, um recomeço. Para aquele que achamos que
Na verdade, não confiamos nessa pessoa, desconfiamos dela a partir de determinado acontecimento, achamos que nunca mais ela pode se apresentar como um trabalhador, como alguém interessado em mudança positiva, porque um dia ela nos fez determinada coisa. Havia um rapaz em Pedro Leopoldo que toda vez que via o Chico, se escondia. Atrás de uma lixeira, atrás de uma árvore, atrás de um portão de uma casa. E Chico começou a pensar, meu Deus, eu devo ter feito alguma coisa para esse moço. Porque toda vez que ele me vê, ele se esconde. Um dia o Chico conseguiu segurá-lo. Meu filho, eu precisava falar com você. Eu não lhe conheço, mas eu devo ter feito a você alguma coisa muito séria. Porque você foge de mim quando me vê na rua. Eu queria que você me perdoasse. Me desculpe pelo que provavelmente eu lhe fiz. E o jovem caiu em pranto para dizer, Chico, eu fujo de você porque eu falo mal de você na cidade inteira. E eu achei que você sabia. Então eu não podia me encontrar com você. Eu sempre me escondia. E o Chico o abraçou, disse, meu filho, isso nunca chegou ao meu conhecimento. E o Chico não era fácil. Ele, quando queria erguer uma alma, ele, sem dúvida, o fazia. Havia um homem bêbado que todo sábado chegava lá onde o Chico estava e começava a cantar. E vocês sabem, eu sei que vocês sabem, quando a pessoa chega e começa a dar vexame, os primeiros a se afastar são os espíritas. Não sei se vocês têm essa experiência. Lá em Brasília a coisa é séria. Então, ele chegava e cantava. E as caravanas que vinham do Brasil inteiro para andar com o Chico no sábado de manhã ficavam indignadas, porque o Chico dizia para o moço embriagado, meu amigo, cante aquela do Silvio Caldas que eu gosto tanto. E o cara cantava. Agora aquela do Nelson Gonçalves, e o cara cantava. E aquela outra do Carlos Galhardo, e o cara cantava. E, finalmente, depois de muito mau humor dos espíritas em volta, o Chico dizia, vamos até a Vila do Pássaro Preto para o nosso trabalho. E se despedia do moço. Meu amigo Maurício, certa feita, estava lá e escutou esse rapaz dizer, quando Chico se afastou, Deus te abençoe, Chico Xavier. Você sabe por que eu bebo. E contou ao Maurício que, atravessando a rua, com sua única filha de 6 anos, um ônibus veio e colheu a menina num atropelamento terrível. Ele ficou com o braço da menina na mão. Essa cena nunca se afastou da sua memória. E ele, então, bebia. E o Chico sabia por que ele bebia. E o incrível é que cada vez que o Chico dizia para ele cantar, cada música que ele cantava, a bebida ia desaparecendo do seu organismo. Por isso, quando vocês começarem a cantar Cazuza, porque os outros são da época do meu pai, que hoje teria 98 anos, vocês fiquem alertas, porque vocês vão pensar, será que eu bebi muito ontem? E estou cantando para diminuir o teor alcoólico? Mas era o que acontecia com aquele pai que nunca se esqueceu da tragédia que havia vivido. Chico teve um sobrinho alcoólatra que o caluniou grandemente há muitos anos atrás. Ele foi aos meios de comunicação, aos jornais da época, para dizer que o Chico e a sua mediunidade eram uma mentira. Aquilo causou um grande impacto, mas aquele sobrinho do Chico, filho
de uma de suas irmãs, acabou a vida na calçada, jogado no chão, completamente alcoolizado. A família tentou ajudar de todo jeito, sem conseguir. E nos últimos tempos, ele queria procurar o Chico para pedir perdão pelas mentiras que havia dito sobre o tio, mas nunca teve coragem. Entretanto, a sua mãe, irmã de Chico, se afastou do Chico por vergonha de que o filho houvesse feito aquilo. E no ano novo de 1979 para 1980, ela disse à família: eu não estou com vontade de cear com vocês. Eu vou para casa descansar. E, para surpresa da família, deprimida, ela ateou fogo ao próprio corpo e morreu 3 dias depois. Aquilo foi uma dor que o Chico carregou por muito tempo, porque ela não o procurou por vergonha. E ele, então, no dia seguinte do enterro dela, começa a trocar cartas com os filhos dela, sobrinhos dele, para confortá-los e não permitir que o suicídio da mãe os abalasse mais do que era natural. Ela era uma trabalhadora da doutrina espírita. E, no entanto, deixou-se vencer pela depressão e pela vergonha do que o seu filho um dia havia feito contra o Chico. O Chico já tinha perdoado completamente toda aquela situação e fez questão, até o final da sua vida, de estar em contato com esses sobrinhos que ficaram sem mãe e que viviam a dor daquele perdão que ela não deu para ela mesma. Auto-perdão também é importante, porque quando não nos desculpamos, carregamos uma sombra em nós que nos afeta, que afeta a nossa saúde física. E nós começamos, então, a ter graves dificuldades psíquicas, emocionais, que precisam ser solucionadas. Somos herdeiros de nós mesmos, todos nós sabemos disso. Jesus, na cruz, nos disse que perdoava a todos e pediu às forças do bem que perdoassem a todos, porque ninguém ali sabia o que fazia. Quando nós ferimos, magoamos, também não estamos sabendo o que estamos fazendo. E, claro, as marcas do que fizemos ao outro sempre estarão dentro do nosso coração. Hoje parece uma bobagem, mas um dia, fora da matéria, nós desejaremos que alguém se lembre de nós com carinho, com respeito, com saudade. Para isso, é agora que nós temos que desculpar, seja o que for que alguém nos tenha feito. E, principalmente, ter a coragem de procurar a pessoa e dizer: olha, me perdoe, mesmo que a pessoa é que tenha feito algo de errado conosco. E só o choque de receber um pedido de perdão, quando a pessoa sabe que ela que foi errada, já começa a conduzir tanto eu como a pessoa que me magoou, que eu magoei, para um novo caminho de renovação. Precisamos ter cuidado, porque se nós não cuidarmos de nós, como nós vamos cuidar do outro? Se nós não tivermos preocupação conosco nas nossas horas difíceis, como é que nós vamos caminhar até o fim? Às vezes não temos ideia, mas a nossa vida na Terra pode ser muito longa. Então, vamos a isso. Vamos a simplesmente viver bem, vivendo felizes, porque também nos perguntarão um dia se nós fomos felizes. Não vão nos cobrar só os nossos mentores aquilo que nós fizemos ou não. Eles vão nos perguntar se fomos felizes. E esse dever de sermos felizes, nós também temos. Quando nós chegamos à doutrina espírita,
nos aconselha o estudo, o trabalho, a campanha Alta de Souza, mas aquilo que nós não fazemos portas adentro do nosso coração é o que mais importa. É a nossa verdadeira transformação. É ser mais do que espírita. É ter a certeza absoluta de que a vida maior nos aguarda, com todas as consequências, positivas ou não, do que nós tivermos feito. Quando nós acharmos que isso aqui não vai passar nunca, lembremos, é um estágio. É um mergulho temporário. E somos felizes, porque desde que renascemos na Terra, estamos voltando para casa, como dizia Emmanuel. E ele afirmava, o bem que fizeres em algum lugar será o teu advogado em toda parte. Em 76, fomos todos convidar o Chico para ir a Brasília, para o Congresso Mundial de Jornalistas e Escritores Espíritas. E ele disse ao seu Mário, presidente da Comunhão Espírita, ô meu amigo, eu queria ir, mas os meus problemas de saúde me impedem. Seu Mário, conformado, virou as costas. Quando chegou na porta, o Chico chamou por ele. Mário, Mário, vem cá. E quando seu Mário se aproximou, ele disse, Emmanuel disse que eu tenho que ir. E ele foi. Ele tinha medo de avião, então foi de carro, de Uberaba a Brasília. Pediu para ver Brasília do ponto mais alto. E quando ele olhou lá para baixo, ele disse, essa é a terra dos grandes reencontros espirituais. Por isso, tanta gente veio para cá e nunca mais voltou para a sua cidade. E no dia em que os seres de outros planetas se comunicarem com os homens da Terra, o encontro será aqui em Brasília. Ele pediu que cada pessoa que estivesse no ginásio de esportes recebesse uma flor das mãos dele. Ele ficou de 8 da noite de um dia até 8 da manhã do dia seguinte, dando uma flor a cada pessoa. O ginásio de esportes superlotado. A cidade inteira estava lá. Ele psicografou Castro Alves, que termina sua poesia extraordinária dizendo: Brasil de perenes brilhos, pela união dos teus filhos. Deus te guarde, Jesus. Foi uma coisa impressionante. Eu tinha 18 anos. Eu estava morta de cansaço. E eu cheguei por trás de manhã e falei: olha, Chico, tudo que tinha para você comer, de salgado, de doce, de refrigerante, de suco, nós da mocidade comemos. Porque você passou a noite inteira só bebendo água. E nós estávamos com fome e comemos tudo. Você deve estar exausto. Ele sorriu e disse: Maíse, o amor não cansa nunca. E eu digo até hoje que eu tenho a honra de ter aprendido que eu não amava ninguém através de Chico Xavier. Porque eu só queria dormir 3 dias seguidos. Quando nós fomos pagar as rosas para os produtores japoneses do entorno de Brasília, eles não aceitaram 1 centavo. E foi uma surpresa, porque nós tínhamos o dinheiro reservado para isso. Não. As nossas rosas passaram pelas mãos do Chico Xavier. Nenhum deles aceitou 1 centavo. E foram milhares de rosas. O Chico, pela figura que era, pelo coração que era, tinha esse poder. A pessoa não queria nem saber o que era a doutrina espírita, mas sabia quem era Chico Xavier. Meus amigos, amanhã vamos nos encontrar de novo. Não vamos, Luciano? Vamos. Luciano sabe tudo. Quando eu olho para ele, vocês já sabem, eu não sei nada e estou me segurando com ele. Amigos, eu trouxe um livro que amanhã lançarei, que escrevi com minha filha. Eu passei 7 meses imobilizada do pescoço para baixo,
por uma bactéria chamada KPC, que eu peguei no hospital numa das minhas internações. Eu perdi 70% dos meus ouvidos, da minha audição. Hoje eu uso aparelho nos 2 ouvidos. Quando eu começo a perguntar para um de vocês o quê, vocês me lembrem de trocar a bateria. Eu trouxe várias, porque eu sabia que ia encontrar muita gente, falei, vou levar várias. Mas a verdade eu escrevi com Mariana, minha filha única, vocês sabem que Cazuza dizia, filho único é a perfeição absoluta. E ela, junto comigo, ela é psicóloga, escreveu um pedaço da nossa história. Porque, aos poucos, os médicos foram dizendo, a senhora ficou surda, a senhora nunca mais vai levantar da cama, a senhora nos desculpe, porque a senhora pegou essa bactéria no hospital, então a responsabilidade foi nossa, mas a senhora vai ter que se esforçar muito para sair da cama, senão a senhora vai ficar numa cama imóvel para sempre. E aí, meus amigos, começou a luta, que dura até hoje. Inclusive, eu quero pedir a oração de todos vocês, porque eu estou numa nova etapa. Eu tenho que perder 20 quilos. É mais fácil, juro por Deus, voltar à época de Jesus, que as mulheres eram gordinhas. E tenho que fazer exercício. Juro por Deus. Eu dizia aos amigos, quando cheguei aqui hoje, Joana d'Arc, caminhando para a fogueira, sabendo que ia morrer queimada, tinha pensamentos mais felizes do que os meus, quando o professor de Pilates entra na minha casa. Juro por Deus. Então, orem por mim, porque agora é uma nova etapa de vida. Porque, claro, tudo tem motivo. Eu não consigo perdoar, eu não renuncio a um monte de coisa, mas os médicos dizem, já falaram para a senhora que o seu coração é 30 anos mais jovem do que a sua idade física? Eu falei, eu não acredito. Eu tenho um coração de 37 anos? Tem. A senhora vai dar trabalho para morrer. Então eu digo, eu estou sempre com a mala pronta. Porque perdoar eu já vi que vai ser complicado até morrer. E eu não tenho quase ninguém para perdoar, não. E renunciar aos meus colares, nunca. Outro dia eu resolvi contar os colares que eu tenho. 37. E aí eu pensei, não posso desencarnar. Porque como que eu vou explicar aos espíritos que eu tinha 37 colares? Mas como as pessoas sabem que eu adoro, por onde eu passo, eu ganho colar. Ou então lenço. Lenço também. Na verdade, meus amigos, eu falo as coisas brincando, porque como a gente precisa de bom humor para viver. Nunca se precisou tanto. Como dizia Emmanuel, para viver na Terra é preciso ter couro de rinoceronte. E olha que Emmanuel era todo discreto, mas ele dizia, é preciso ter couro de rinoceronte para viver na Terra. Mas há algo em nós que não morre nunca, é a paixão por nós mesmos, pelos que nos cercam, pelas coisas felizes que ainda vamos viver, nessa ou em outras vidas, pelo nosso retorno ao mundo espiritual, onde reencontramos tantos queridos que foram na nossa frente. Saudade de todos aqueles que eu conheci e que eram extraordinários no seu trabalho na doutrina espírita. Hoje, quando você arranja um voluntário, ele tem uma lista de exigências. Olha, eu não posso isso, eu não quero aquilo, não me dou com isso. Quando eu comecei, aos 15 anos de idade, para aqueles pioneiros não havia sábado, não havia domingo, não havia tristeza, não havia luta que eles não enfrentassem. E a gente não esquece disso nunca mais. Eu sou tão antiga na doutrina espírita que cantávamos nas reuniões de mocidade. Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida, ilumina além da morte.
É uma fonte generosa de compreensão compassiva, espalhando em toda parte o conforto da água viva. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em sua luz. Espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus. Perdoemos, renunciemos, amemos até doer, como dizia Madre Teresa de Calcutá. E um dia alguém virá nos buscar e, se Deus quiser, nos dirá: bem-vindo, amigo. O mundo ficou um pouco melhor porque você viveu nele. Que Jesus, o amigo incondicional das nossas almas, como dizia Divaldo Pereira Franco, nos guarde e nos abençoe. Nos vemos amanhã. Muito obrigado. Obrigada, meninos. Obrigada. Muito obrigada. Só a minha voz anasalada. Agora melhorou, não melhorou? Gostaram? Ela volta? Eu já prometi ano que vem voltar no congresso que vai ter aqui em novembro do ano que vem. Não deixe de passar depois na livraria. Livro do Wesley Caldeira, Da Manjedoura a Emaús. Jesus, Deus antes e depois de Jesus. E da Maíse e sua filha Mariana, Aquele Tempo Entre Nós. Então, não deixe de passar. Eu trouxe as marca-textos. Eu trouxe os marca-textos, estão no hotel. Eu trouxe o Pix, para vocês adquirirem o livro. E, claro, amanhã lá estarei para fazer uma dedicatória no livro de vocês. E a Mariana, minha filha, me conhece. Mãe, olha a dedicatória que você vai fazer. Não fala da vida da pessoa toda. Faz uma dedicatória curtinha. Confesso a vocês que eu não consigo. Eu olho para a pessoa, me dá vontade de falar um monte de coisa para ela. Então, quando é curtinho, eu digo: Jesus seja seu amigo. Jesus te abençoe e te guarde. E a pessoa leva, com certeza. Mas eu fiquei muito emocionada porque o livro anterior, de 2023, o Minuto com Maíse, uma senhora em Natal estava abraçada com o livro. Aí eu, muito tola, disse a ela: nossa, mas a senhora está abraçada, grudadinha com o livro. Por quê? A senhora não se preocupe, a senhora já comprou o livro, a senhora vai levar. Ela virou-se e disse: não, Maíse, eu vou dormir com ele, porque eu não sei ler. Tá? Olha, quando nós lançamos a pré-venda desse livro, antes de lançá-lo na Biblioteca Nacional, que lançamos no último dia 7, a primeira mensagem no WhatsApp dizia: Mariana, minha filha também se chama Mariana, mas ela não fala comigo. A segunda mensagem dizia: diga à sua mãe que ela é a minha única amiga. Como é que você pode ser a única amiga de alguém que nunca te conheceu pessoalmente? Há tanta dor, há tanta solidão que nós podemos diminuir com a nossa atitude de verdadeiros espíritas junto às pessoas que precisam. Olha,
milênio é nos transformarmos para voltar ao mundo espiritual e, pela primeira vez, talvez, em muitas vidas, contar uma história feliz. Se você não tiver uma história feliz para contar, recorre, ó. Chega lá, usa o nome de todo mundo que você conheceu e eles te deixam entrar. É uma verdade, isso que a senhora acaba de nos relatar. Somos espíritos em construção, não existe nenhum aqui estruturado, a não ser aqueles, né, que vêm do mais alto, como Allan Kardec, o espírito superior, a falange dos espíritos de verdade, Eurípides Bassanufo e alguns outros que chegaram aqui e cumpriram a sua missão pela estrutura que tinham, do ponto de vista espiritual. Mas a grande massa que aqui estamos em um processo de construção espiritual. Por isso, 2 eventos vão acontecer agora este ano, um em agosto, outro em outubro, não é isso? Outubro. Novembro, esse ano vai ser em novembro, acontece, tá? E que tem, logicamente, o objetivo de nos prepararmos a partir das informações, como hoje tivemos. Sua palestra foi sensacional, como a da senhora também. Teremos amanhã, aqueles que tiveram a condição de se inscrever, vai ser disponibilizado depois as palestras no YouTube, a partir da plataforma do CEMEVIRC. Então, aqueles que não tiveram a oportunidade de participar poderão ver depois todas essas palestras estruturadas lá no YouTube, justamente para que a gente possa começar a construir esse homem novo. Aí eu lembro do professor Herculano Pires, que não tem como não lembrar daquela figura excepcional, um livro chamado O Homem Novo, que é justamente a construção daquilo que nós precisamos a partir de agora. Não precisa nem olhar o homem de bem do Evangelho, que é para não, né, ficar assim um tanto melancólico, mas começar esse trabalho. Queria aqui agradecer prontamente ao Luciano Klein, à equipe do CEMEVIC, por ter proporcionado ao Instituto de Cultura Espírita essa noite memorável, de tê-los aqui. Amanhã estaremos lá na Escola de Saúde Pública. E não deixa, tá, de participar do CONESE, bem como do ENESE. Isso é Casa de Ferreira, Espeto de Pau, né? Ei, está ajeitando o ENESE. E o ENESE vai ser agora em agosto. E a gente está com a promoção, agora no primeiro lote, você pode fazer a sua inscrição aqui no Instituto de Cultura Espírita. Os técnicos estão simplesmente tentando resolver a chegada da imagem. Pronto. Ok? E aí, 3 figuras que vocês não conhecem, é a primeira vez que vem aqui, que é o Márcio Correia, de São Paulo. Você conhece o Márcio Correia? Sim, grandes informações sobre ele, conversei com ele, vi os vídeos dele, maravilhoso. Fernando Souza, eu sou suspeito para falar, neuropediatra, pernambucano, mais cearense do que nunca, mora em Juazeiro do Norte, uma das referências nacionais de neuropediatria, presidente da Associação Médica Espírita do Cariri, já esteve aqui em várias oportunidades, é uma figura humana sensacional e um orador e conhecedor da doutrina espírita como poucos. E o Luciano Klein Filho, o Wesley vai concordar comigo, tá? Na minha opinião, um dos maiores oradores do movimento espírita na atualidade, de conhecimento espírita, histórico e oratória. E professor Luciano Klein. Então, esses 3 estarão compondo a equipe que vai falar sobre perispírito e reencarnação.
nós não estamos tentando nos construir, o que o perispírito nos dá de possibilidade para essa construção a partir da reencarnação. Então, o primeiro lote está em promoção hoje, é R$50 o primeiro lote, até o dia 17 de julho. Então, você pode fazer, inclusive, aqui a sua inscrição. Para a gente encerrar, eles estão cansados, chegaram de viagem agora, a gente ainda vai jantar. Né? Pedir ao Luciano Klein para fazer a prece final em nome de todos nós. Suave, meigo e puríssimo Jesus, à sombra da frondosa árvore do teu evangelho, é que nós espíritas que estamos nos tempos atuais, procuramos o abrigo, o refúgio seguro, no qual podemos retemperar as nossas forças para podermos prosseguir na nossa jornada. Podemos, na noite de hoje, Senhor, sob tua tutela e proteção, através das palavras dos nossos irmãos Wesley e Maíse, evocar a lembrança da tua mensagem de outrora, rediviva pelo Espiritismo. Aqui, Senhor, saímos, de certo, mais fortalecidos, na nossa disposição de continuarmos as nossas pelejas diárias, na busca da superação de nós mesmos. De alguma forma, por meio de um encontro como este, rememoramos os idos tempos na Terra quando, em ambientes singelos, acolhedores, fraternos, pessoas se acotovelavam para ouvir. Esperançosos nas nossas lutas diárias, nessa árdua, porém necessária caminhada de ascensão espiritual. Se com todos nós, agora, hoje, por todo sempre, que assim seja. Boa noite a todos, um bom retorno aos vossos lares, Deus os acompanhe. Sigam com Deus. Quem for comprou o livro para autografar, ela vai dar autografar aqui, ok? Isso. São algumas pessoas que não vão participar do evento, dona Maíse.